Graça e paz, irmãos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Graça e paz, Grupo Concerto. Alegria tê-los aqui mais uma vez. Queridos irmãos, com quem a gente já caminha há tantos anos. Queridos, hoje todos nós brasileiros tivemos o privilégio de exercer nossa cidadania, lutando para eleger o futuro presidente do Brasil, que pode ser aquele no qual você votou e pode ser aquele no qual você não votou. Mas o grande privilégio que nós temos não é eleger o futuro presidente do Brasil. O grande privilégio é que um dia o presidente dos presidentes, o presidente de todo o universo, nos elegeu para fazer parte da sua família, do seu povo, da sua igreja. Antes da fundação do mundo, quando sequer nada existia, Deus, na sua infinita misericórdia, graça e sabedoria, escolheu todos aqueles que comporiam a sua igreja, o seu povo. Mais importante do que eleger um presidente é ser eleito pelo Supremo Presidente do Universo, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Queridos, mês de outubro é o mês da perseverança na doutrina. E hoje nós estamos aí às vésperas de 31 de outubro, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses, aquelas de manhã cedo, do pastor Cássio, que ele aqui expôs tão bem a história da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517. E como fruto deste movimento, nós temos aí os famosos solas. E eu tenho certeza que esta mensagem de hoje, ela representa os 5 solas da Reforma. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. No versículo anterior ele diz: por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, porque eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha de ser cristão. Eu não tenho vergonha de ser um discípulo de Cristo, um apóstolo, um pregador desta mensagem. É bem verdade, queridos, que haviam muitas razões para que Paulo e toda a igreja daquela época tivesse vergonha do Evangelho. Afinal de contas, o Evangelho nada mais era do que, pensando do ponto de vista puramente humano, um homem nascido de uma simples camponesa chamada Maria, de uma cidadezinha chamada Belém, insignificante dentro da história do povo de Israel. Um homem que depois que volta do Egito vai morar numa cidadezinha chamada Nazaré. E quando começa o seu ministério é conhecido como Nazareno, judeu, nascido em Belém da Judéia, vivido em Nazaré, aquele que Natanael disse: por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Diante do poderoso Império Romano, um judeu, filho de uma camponesa, vindo de Nazaré, sendo pregado por um judeu chamado Paulo. Os judeus eram escravos de Roma.
Tudo conspirava para que eles tivessem vergonha deste evangelho, desse Cristo, deste que se dizia o Messias. Mas Paulo, diante do poderoso império, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de ser cristão. Eu não me envergonho de ser apóstolo de Jesus. Eu não me envergonho de ser um pregador desta mensagem. E a nossa temática nesta noite é: não me envergonho do evangelho. E ao pensarmos, queridos, no evangelho, nós temos que entender que este evangelho, ele é uma representação dos 5 solas da reforma. Este evangelho, ele representa somente a Escritura. Na verdade, o evangelho é toda a Escritura, é toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no começo da carta, ele vai dizer nos primeiros versículos do capítulo 1, ele vai dizer a respeito deste evangelho, que ele foi outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas Escrituras. Ele representa, nós temos aqui somente as Escrituras. Este evangelho, ele fala do Cristo, porque o evangelho é o Cristo, Deus é encarnado. Então nós temos aqui o somente Cristo. Este evangelho que fala das Escrituras e do Cristo encarnado é que nos leva a reconhecermos somente a fé, porque é somente pela Escritura, pela revelação da palavra de Deus e pelo Deus encarnado que eu recebo fé. E esta fé é uma manifestação da graça de Deus, então nós temos somente a graça, e porque Deus nos deu a Escritura, e a Escritura se manifesta no Deus encarnado, e esse Deus encarnado nos faz ter fé, e esta fé é a manifestação da graça de Deus. Somente a Deus nós devemos dar toda a honra e toda a glória, porque foi para isso que Deus nos criou, e é isso que este santo evangelho nos revela, nos ensina, nos mostra. Então, queridos, ao pregarmos esta palavra hoje, que fala sobre não ter vergonha do evangelho, temos que entender que esta mensagem, ela nos ensina a perseverarmos na doutrina das Escrituras, na doutrina de Cristo, a cristologia, na doutrina da fé, na doutrina da graça e na doutrina que fala da glória e do poder de Deus. Nós não podemos nos afastar deste evangelho, não podemos nos afastar desta doutrina, que é a doutrina fundamental, onde todas as outras doutrinas e todas as nossas bases teológicas fluem, é deste evangelho, desta palavra, desta Escritura, da qual Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho. E você, e eu, e nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana da Penha, crentes do século 21, será que nós também, como Paulo, podemos dizer: eu não me envergonho do evangelho? Eu não tenho vergonha de ser cristão, eu não tenho vergonha de assumir minha posição de forma intencional na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, no meu bairro, na minha escola, na minha universidade. Eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão, que sou um discípulo de Jesus, que sou um discípulo do Nazareno, do filho do carpinteiro, da filho daquela mulher chamada Maria. Será que nós temos esta coragem? Porque dizer que eu não me envergonho do evangelho aqui, no momento de culto, com a presença do grupo Concerto, isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas e lá fora, de segunda a sábado, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sala de aula, na nossa universidade, na nossa vida social, no prédio ou no bairro onde você mora, nesse mundo onde temos vivido, e na nossa mídia social, seja no Instagram, no Facebook, ou aqueles que têm canais no YouTube, será que de fato temos assumido intencionalmente uma postura, uma atitude, um comportamento que revela: eu não tenho vergonha do evangelho? Porque ser sal do sal nada salga, e ser luz da luz nada ilumina. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo.
E Paulo diz que Deus nos chamou para sermos luzeiros em um mundo de trevas. É lá que eu devo não ter vergonha do Evangelho. Não aqui. Aqui, se alguém tivesse, seria uma tremenda de uma contradição. Mas por que Paulo afirma não tenho vergonha do Evangelho? Quais eram as razões, quais os seus argumentos diante da sociedade em que ele vivia? Quais são os seus argumentos para ele fundamentar a sua tese, para ele defender o seu argumento? Não me envergonho do Evangelho. E nesse pequeno trecho que nós lemos, nesta pequena perícope de 2 versículos, nós encontramos as razões que Paulo nos dá para ele não ter tido vergonha do Evangelho, e para eu e você hoje, se assumirmos esta mesma postura, não nos envergonharmos deste Evangelho. E a primeira razão que Paulo nos dá é que ele diz: não me envergonho do Evangelho por causa da sua natureza. Não me envergonho do Evangelho por causa da sua natureza. Ele diz: não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. A natureza do Evangelho é o poder de Deus. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho, ele representa, na sua essência, o poder. Queridos, Paulo estava diante de 3 grandes poderes. Ele estava diante do poder político de Roma. Roma era toda a poderosa nação conquistadora, a nação dos grandes exércitos. Todos os povos daquela época viviam debaixo do governo e do domínio político de Roma. Ela era politicamente uma nação poderosa. Paulo estava diante de todo o poder da filosofia e do conhecimento grego, que era todo o conceito, toda a ideologia que dominava o mundo de então. O mundo era o mundo greco-romano. Romano na sua política, no seu poder, no seu governo, e grego na sua filosofia, na sua ideologia, na maneira de conceber o mundo. E a Grécia era a toda poderosa dos seus grandes filósofos, começando lá no passado com Anaxágoras, Plotino, e depois Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. Então ele tinha de um lado o poder político, de outro lado o poder intelectual da poderosa Grécia. E além do mais, ele estava diante do poder religioso dos judeus, do judaísmo, da religião judaica, que foi talvez o seu maior espinho na carne de perseguição. Todos esses 3 movimentos eram contrários a este movimento do Evangelho, aquilo que Paulo pregava, que era conhecido como o caminho, e até então apenas respeitado como uma seita, a seita do Nazareno. Mas diante desses 3 poderes, Paulo fala com toda a autoridade, dá um brado, de um grito, daquele que realmente não se intimida diante do poder romano, diante do poder da filosofia e diante do poder da religião. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o grande poder não está em Roma, o grande poder não está na Grécia, o grande poder não está em Jerusalém, o grande poder está no Evangelho. O Evangelho é a manifestação de todo o poder. Ele vai dizer que esse Evangelho é o Evangelho de Deus. No capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, que vai falar de Jesus Cristo, ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo: eu estou pregando este Evangelho, porque o verdadeiro poder está no Evangelho e naquilo que ele representa.
O Evangelho representa Deus, o Evangelho representa a palavra de Deus, o Evangelho representa o Filho de Deus, o Deus encarnado. Este Deus é o Deus que trouxe à existência todas as coisas, e todo o universo foi criado pelo poder da palavra. Essa palavra é o Logos de João capítulo 1, quando ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele conclui dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho nada mais é do que o próprio Deus encarnado, e esse Deus encarnado é a razão de toda a existência, de todo o universo, de todo o cosmos. É o Criador do planeta Terra, é o Criador de todas as formas de vida, é o nosso Criador. E não apenas o Criador, como o mantenedor, o sustentador, o Salvador, o Redentor. Ele vai dizer: como que eu posso ter vergonha daquilo que é a razão da minha existência, daquilo que sustenta a minha existência, daquilo que é a razão da minha esperança, daquilo que me garante vida nesta vida terrena e me promete vida na vida eterna depois que eu daqui partir? Queridos, Paulo está dizendo: eu não me envergonho deste Evangelho, porque este Evangelho é o poder de Deus. Roma, ainda que se achasse toda poderosa, na verdade ela não tinha poder algum. W. Wiersbe, comentando esse texto, ele diz: o temor de Roma pairava sobre o império como uma nuvem. Afinal, não eram eles os conquistadores. Não haviam legiões romanas postadas ao longo de todo o mundo conhecido. Mas com todo o seu poderio militar, Roma ainda era uma nação fraca. O filósofo Sêneca chamou a cidade de Roma de fossa de iniquidade, e o escritor Juvenal chamou-a de esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. Aquela que se julgava toda poderosa não passava de uma nação fraca, de uma nação imunda, de uma nação promíscua. A filosofia grega, ainda que se julgava a poderosa no campo do conhecimento, do intelecto, não tinha resposta para as perguntas mais essenciais do ser humano: de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E a religião judaica, na verdade, mais escravizava as pessoas do que libertava. Com todas as suas leis e mandamentos, com todo o farisaísmo, com todas aquelas leis escritas e reescritas, e uma interpretação equivocada daquilo que o próprio Deus determinou, não libertava ninguém, a ponto do próprio Cristo olhar para aquela geração dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Paulo está dizendo: queridos, o poder não está em Roma, o poder não está na Grécia, o poder não está em Jerusalém, o poder está em Jesus Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque na sua natureza ele é o poder de Deus, o poder que cria, o poder que trouxe à existência todas as coisas, o poder que dá significado a todas as coisas, o poder que sustenta todas as coisas, o poder que redime todas as coisas. Jamais eu terei vergonha deste Evangelho. Mas em segundo lugar, Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, não apenas por causa da sua natureza, o poder de Deus, mas em segundo lugar por causa do seu propósito. Ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Se a natureza do Evangelho é o poder de Deus, o propósito do Evangelho é salvação. Não me envergonho do Evangelho, porque ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. E o objetivo do Evangelho é salvar. Wiersbe diz: a palavra salvação era extremamente significativa no tempo de Paulo. Seu sentido principal era livramento, e se aplicava ao livramento pessoal e nacional. O imperador era considerado um salvador.
Assim o Evangelho livra os pecadores do castigo e do poder do pecado. A salvação é um dos temas centrais desta epístola aos Romanos e é a grande necessidade da raça humana. A única maneira de os homens e mulheres serem salvos é pela fé em Jesus Cristo. Queridos, o Evangelho, ele não é apenas o poder de Deus, mas é um poder que é usado para salvar, para redimir, para resgatar. O Evangelho é um poder que é usado para trazer esperança, para arrancar o pecador do seu estado de pecado, arrancá-lo do reino das trevas, tirá-lo da miséria e trazê-lo para o reino da sua maravilhosa luz. Roma, por onde passava, exercia o seu poder militar, mas por onde Roma passava, deixava um rastro de destruição, de miséria, de famílias destruídas, de vidas ceifadas, de cidades queimadas. O poder de Roma era um poder bélico, era um poder mau, era um poder que destruía, e aqueles que sobreviviam ficavam debaixo da escravidão e da opressão. O poder do Evangelho, por onde passa, traz um rastro de libertação, de cura, de salvação. O poder da filosofia grega era um poder para alguns poucos iluminados, era um poder do conhecimento, o poder do aprendizado, mas isso era para a elite, isso era para os filhos dos nobres, não era para qualquer mortal, é para aquele que podia pagar alguém para ensinar, para ser o filósofo, para ser o professor, para ser o aio, o guia, o pedagogo do seu filho. A grande maioria não usufruía deste poder libertador do conhecimento. Não mudou muito nesses últimos quase 3.000 anos, né? 2.000 anos e alguma coisa. E o poder da religião judaica era um poder, como eu disse no outro argumento, que mais escravizava as pessoas. Era um poder que não trazia libertação, que trazia enfermidades, que fazia com que a nação vivesse debaixo do jugo de escribas e fariseus. E depois Jesus vai denunciá-los lá em Mateus 23, dizendo que eles eram raças de víboras, dizendo que eles davam uma volta ao mundo para fazer um prosélito, e ao fazê-lo, eles os tornava 2 vezes mais filhos do inferno, porque era uma religião que não levava para Deus, antes afastava de Deus. Mas o poder do Evangelho era um poder libertador. Quando Jesus chegou e viveu neste mundo, por onde ele passava, ele trazia libertação. Nas suas demonstrações de poder, ele sempre atuava em 3 áreas. Ele atuava na área física, curando pessoas. Ele atuava na área intelectual, ensinando pessoas. E ele atuava na área espiritual, trazendo salvação e esperança para as pessoas. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Curava o corpo, ensinava a mente e pregava para a alma. E onde Jesus passava, ficava um rastro de esperança, ficava um rastro de cura. Por onde ele passava, ele levantava multidões que iam atrás dele. E por onde Jesus passava, e depois de morto e ressuscitado, por onde o Evangelho era pregado, pessoas, famílias, cidades, nações eram restauradas. Porque o Evangelho tem um propósito, e o propósito do Evangelho é salvação. A salvação, queridos, ela, de um ponto de vista teológico, ela se manifesta em 3 grandes momentos. Em primeiro lugar, a salvação, ela tem como propósito nos libertar da culpa do pecado. Quando o pecador aceita Jesus como seu Salvador, porque ele já foi aceito por esse Deus que o elegeu antes da fundação do mundo. Em primeiro lugar, ele é livre da culpa do pecado. Isso nós chamamos na teologia de justificação. Deus nos justifica e Ele nos liberta da culpa do pecado. É aquilo que Paulo chama na sua carta de fomos salvos. Está no passado, é um ato feito, realizado. Nós já fomos salvos, já fomos justificados, já somos povo de Deus. É o já ainda, o já agora, mas o não ainda.
O segundo momento da salvação é que Ele nos salva do poder do pecado. A partir do momento que nascemos de novo e somos justificados e Deus tira de nós a culpa do pecado, nós começamos a ser livres do poder do pecado, e isso nós chamamos de santificação. É a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo infundida em nós, onde dia a dia nós vamos morrendo para o pecado e vivendo para a retidão, nos afastando das trevas e nos aproximando da luz, morrendo para o velho homem e sendo vivificado no novo homem, tirando a roupagem velha e vestindo a roupagem limpa, a roupagem de Cristo. É aquilo que Paulo chama de estamos sendo salvos. É no tempo presente. A santificação acontece todo dia. E o terceiro momento da salvação, ela acontece nos libertando da presença do pecado. Aquilo que nós chamamos de ressurreição. Um dia nós seremos livres da presença do pecado. Nós hoje estamos livres da culpa do pecado. E dia a dia Deus está trabalhando em nós para nos livrar do poder do pecado. Aquele que começou boa obra em mim e em você, Ele está trabalhando para nos livrar do poder do pecado. Da culpa já fomos livres. Não seremos condenados mais, porque a justiça de Cristo já está imputada na minha vida e na sua vida. Agora estamos sendo preparados como noiva de Deus para sermos apresentados diante dEle como uma igreja santa, pura, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Mas um dia, quando da volta de Cristo, nós seremos livres definitivamente da presença do pecado, quando ressuscitarmos e subirmos para estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. É a consumação dos 4 grandes momentos da nossa teologia: criação, queda, redenção e consumação. Quando Jesus voltar e separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos, os salvos dos perdidos, e então agora ressuscitados num novo corpo, transformado e glorificado, adentrarmos os portais da vida eterna, entrarmos na cidade santa, aquela que desce como noiva ataviada para o seu noivo, a Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, os seus muros são de jaspis lucente, suas portas são 12 pérolas preciosas, 12 pedras preciosas. Eu fico pensando, se isso fosse aqui em São Paulo, que é ter de neguinho com uma marretinha tentando roubar ouro do chão. Os caras roubam fio elétrico, roubam placa de trânsito. Imagina se as ruas fossem de ouro. Graças a Deus que no céu nós estaremos livres da presença do pecado, porque lá não entra pecado. Todo sofrimento e angústia ficaram aqui. Lá nós estaremos plenamente vivendo uma vida plena, perfeita, na presença do nosso Deus. Paulo vai dizer como que eu posso me envergonhar desse evangelho que na sua natureza é o poder de Deus, desse evangelho que no seu propósito é salvação, aquele que me libertou da escravidão, aquele que abriu os meus olhos, aquele que me libertou da minha opressão e da minha religiosidade, do meu fanatismo judaico, aquele que me deu esperança, aquele que me abriu os portais da vida eterna. Como que eu posso ter vergonha desse evangelho? Ele vai concluir dizendo: eu não me envergonho do evangelho, não apenas por causa da sua natureza, poder de Deus, não apenas por causa do seu propósito, salvação, mas em terceiro lugar por causa do seu alcance universal. Ele vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O alcance do evangelho, ele é universal. E eu não estou pregando aqui salvação universal. Jamais. Nós somos cristãos, calvinistas e reformados. E nós não pregamos salvação universal. Paulo não está dizendo que todos serão salvos. Ele está dizendo que o evangelho é para todos. A mensagem é para todos. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A brancos e negros e amarelos, a ricos ou pobres, a intelectuais e ignorantes. Preguem em todas as nações, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, vão até os confins da terra. Paulo está dizendo, queridos, que o evangelho é para todas as pessoas, para todos os povos. O poder romano era apenas para alguns privilegiados. Somente aqueles que tinham cidadania romana gozavam dos benefícios do Império Romano.
Aqueles que não tinham cidadania romana, eles estavam debaixo do poder, algoz de Roma, da exploração, da escravidão, da opressão. Aqueles que tinham cidadania romana, e eram apenas os romanos e alguns poucos privilegiados que podiam comprar esse direito de cidadão romano, esses gozavam de benefícios do poder romano, mas era uma minoria. O poder da filosofia grega, como eu disse, era para alguns poucos iluminados, para alguns poucos filhos de nobres, que podiam pagar um filósofo para estar com eles, ou podiam entrar em alguma escola de filosofia, não era para todo mundo. O poder da religião judaica era apenas para os judeus, para os descendentes de Abraão. Se não fosse descendente de Abraão, ou não fosse circuncidado, não tinha os benefícios da religiosidade. Era gentio. E os estudiosos dizem que os gentios eram considerados pelos judeus como uma fera. Quando um judeu encontrava um gentio, alguém que não era judeu, eles desviavam de caminho, eles mudavam a sua rota. Eles consideravam gentios como gente imunda, gente suja. Mas agora vem um Cristo, que prega um evangelho, que ultrapassa todas as fronteiras políticas de Roma, que ultrapassa todos os poderes intelectuais da Grécia, e que ultrapassa todas as fronteiras religiosas de Jerusalém. Agora vem um Cristo que divulga um evangelho que alcança todas as pessoas, e enquanto ele esteve aqui nesse mundo, ele trabalhou e pregou para judeus, ele pregou para romanos, ele pregou para sírios, ele pregou para assírios, ele prega e cura pessoas de todas as nacionalidades, e quando ele morre e ressuscita, ele dá uma ordem a seus discípulos dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Wiersbe vai dizer, não se tratava de uma mensagem exclusiva apenas para os judeus, mas agora também para os gentios. Era uma mensagem para todas as pessoas, pois todas as pessoas precisam ser salvas. Dr. Augustus Nicodemos diz assim: ninguém está fora da graça de Deus. Queridos, a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 7, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Um dia todos os salvos vão subir, e entre todos os salvos que compõem a igreja de Cristo, que compõem a família de Deus, nós teremos pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as posições intelectuais, de todas as posições ideológicas. Nós teremos lá pessoas de todos os países do mundo. Não todas as pessoas do mundo, pessoas de todas as nações do mundo, diante do trono, negros, brancos e amarelos, intelectuais e ignorantes, ricos ou pobres, todos salvos, todos lavados, todos selados com o Espírito Santo da promessa. Porque este evangelho não é exclusividade dos descendentes de Abraão. Porque este evangelho não é para alguns poucos privilegiados que tinham cidadania romana. Porque este evangelho não é para um grupo de intelectuais que sabe ler grego e hebraico e aramaico e latim. Este evangelho é para todo aquele que crê, em todas as partes do mundo, em todos os tempos, até que todos os eleitos de Deus sejam salvos, até que o último eleito de Deus seja alcançado, ou aqui no Brasil, ou no Japão, ou na Sibéria, ou na Indonésia, ou em qualquer parte do mundo. Esse evangelho tem que ser pregado. O evangelho é para ser anunciado a todas as pessoas, e todos aqueles que são de Cristo serão tocados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai abrir suas mentes, vai abrir seus corações, e eles vão crer como Lídia creu no dia em que Paulo pregou, e eles vão crer como tantos outros creram, quando Pedro pregou, quando Paulo pregou, quando Barnabé pregou. Todos os eleitos e aqueles que foram predestinados para a vida eterna creram e crerão. Por isso nós temos que continuar pregando. Porque alguém já disse que nós temos que crer como calvinista
e pregar como arminiano. Porque quem salva, quem sabe quem são os eleitos, não sou eu, não é você, é Deus. E Deus é poderoso para transformar um Saulo de Tarso, um homem rude, um homem intelectual, um homem pensador, um homem que tinha sangue nos olhos, um homem que vivia uma religiosidade extremada, um homem que era inimigo da igreja e inimigo de Cristo. Mas esse Deus é poderoso para derrubá-lo, para prostrá-lo por terra e fazer com que dos lábios dele saiam palavras: quem és tu, Senhor? Esse Deus é poderoso para salvar Saulo de Tarso, querido. Ele é poderoso para salvar qualquer pessoa neste universo. E Ele salva pela pregação do Evangelho. Ele salva quando eu e você, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, no nosso prédio, na nossa vizinhança, pregamos este Evangelho. Pregamos com a vida, pregamos com as atitudes, pregamos com comportamento, pregamos com a postura, pregamos com testemunho, pregamos com palavras. A palavra de Deus jamais volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para a qual foi determinada por Deus. A uns ela salva, arranca do reino das trevas e traz para o reino da luz. A outros ela apenas confirma a sua condenação. Mas nunca uma palavra pregada, ainda que seja pela boca de uma mula, volta vazia. Porque o poder não está no pregador. O poder está na palavra que o pregador prega. O poder está no Espírito Santo que usa o pregador para pregar a palavra. Por isso, queridos, nós temos que perseverar neste Evangelho. Perseverar nesta doutrina. Porque esse Evangelho representa somente a Escritura. Esse Evangelho representa somente Cristo. Esse Evangelho representa somente a fé. Esse Evangelho representa somente a graça. E esse Evangelho nos quedar diante do Deus poderoso e dar a Ele somente a glória. A glória não é de Roma, a glória não é da Grécia, a glória não é de Jerusalém. A glória é de Jesus Cristo. É a Ele que nós servimos. É a Ele que nós temos que temer. O nosso medo não é do futuro presidente do Brasil. A Bíblia diz que nós não temos que temer aquele que pode matar o nosso corpo. Antes temos que temer aquele que pode matar o nosso corpo e lançar a nossa alma no inferno. Não é do Jair Bolsonaro ou do Luiz Inácio Lula da Silva que você tem que ter medo. É do Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É diante dele que nós temos que viver com temor e tremor. Porque os homens aqui da terra podem nos perseguir, podem nos oprimir, podem tirar nossos privilégios e até a nossa vida. Mas ninguém pode lançar a nossa alma no inferno. Ninguém pode tirar de nós a salvação que este Evangelho de Jesus Cristo nos deu. Então não tenha vergonha de ser crente. Você pode até ter vergonha de ser presbiteriano, porque tem muito presbiteriano mequetrefe no mercado. Mas não tenha vergonha de ser crente. Não tenha vergonha de ser cristão. Não tenha vergonha de amar este Evangelho. Não tenha vergonha de dizer eu sou de Cristo. Não tenha vergonha de afirmar as doutrinas da palavra de Deus. Hoje não existe mais Roma. Hoje não existe mais a Grécia. Hoje não existe mais a Jerusalém com todo o seu poder. Mas existem outras Romas, existem outras Grécias, e existem outras religiosidades que querem nos oprimir, que querem nos calar, que querem nos amordaçar. Não se deixe envergonhar, não se cale diante deste mundo. Como disse Paulo para o seu filho Timóteo, prega a palavra, insta, repreende, quer seja oportuno, quer não, prega esta palavra, prega este Evangelho. Queridos, não existe no mundo maior poder do que este livro que nós chamamos Bíblia, Palavra de Deus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É neste Evangelho que a justiça de Deus se revela de fé em fé,
E todo aquele que é justo, justificado pela graça de Deus, viverá por fé. Tenha fé, acredite, confie, não tenha vergonha do Evangelho. E pelo amor de Deus, não seja vergonha para o Evangelho. Porque tem muita gente que não tem vergonha, mas é uma vergonha para o Evangelho. Não tenha vergonha de assumir que é cristão, mas também não seja uma vergonha assumindo que é cristão. Um cristão pífio, de vida pífia, de vida medíocre. Queridos, que a gente possa viver esta doutrina, perseverar nesta doutrina, porque por esta doutrina os homens permanecem de pé ou caem. Que a gente permaneça em pé na presença do nosso Deus. Amém.